Meus caros irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, leve nesse instante muita paz, muita alegria ao lar de todos e que o Mestre igualmente nos abençoe no nosso esforço singelo de estudo e de aprendizado do Evangelho. Meus amigos, hoje nós estamos estudando dentro do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu item de número 6, que tem por subtítulo Não Creiais em Todos os Espíritos. Bom, esse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem por título Haverá falsos cristos e falsos profetas, que foi uma advertência de Jesus, que o Mestre nos legou, que ficou registrado em seu Evangelho, tanto no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 7, no versículos 15 a 20, portanto, dentro do Sermão do Monte, como também posteriormente no Evangelho de Mateus, também no capítulo 24, versículos 4 a 5, 11 a 13 e 23 a 24. Então, Jesus, já à sua época, previa, dentro de todo o conhecimento e da sabedoria que o Mestre tinha, que haveriam falsos mensageiros da palavra divina, que haveriam falsos mensageiros do Evangelho do próprio Mestre, que haveria impostores nas fileiras cristãs, para que a gente sempre tivesse o cuidado, o rigor, muito critério, quando analisássemos os assuntos atinentes ao Evangelho ou mesmo às leis divinas. E dentro desse alerta do Mestre, foi que Kardec organizou esse capítulo, tanto trazendo essas citações mencionadas e comentando elas em seguida, como também, meus irmãos, já aqui no item 6, trazendo o nosso item da noite, que são palavras do apóstolo João, onde João dizia: Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí então, meus irmãos, nós vamos aproveitar essa citação que veio da primeira epístola de João para a gente conhecer e compreender um pouquinho melhor essa epístola propriamente, bem como também essa porção final do Novo Testamento. Numa pesquisa muito breve, muito singela, nós observamos aqui o seguinte, meus irmãos. João deixou para a gente 3 epístolas, ou seja, além do seu Evangelho e além do livro final do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, ele escreveu 3 cartas. A primeira delas, que tem esse trecho retirado e citado aqui no nosso estudo de hoje, em seu capítulo 4, versículo 1, e outras 2 muito breves, muito pequeninas, que tem, assim, são pouquíssimas páginas, de forma que o conteúdo mais intenso, ou o conteúdo maior, encontra-se nessa primeira epístola de João. E é muito interessante quando a gente faz essa pesquisa e essa análise, coisa que às vezes a gente, no dia a dia dos nossos estudos, pode ser que a gente não dê a devida atenção, ou não procure tomar conhecimento. Mas é interessante o seguinte, meus irmãos, o que a gente observa no finalzinho do Novo Testamento? Após as cartas de Paulo, que são muito conhecidas, muito estudadas, muito citadas, inclusive por Emmanuel, para a gente, inúmeros trechos que faz a gente compreender de forma muito melhor o pensamento de Paulo, pensamento esse que às vezes é distorcido ou interpretado erroneamente, quando se interpreta livremente, quando se interpreta ao pé da letra, sem conhecer a grandeza do apóstolo dos gentios, sem conhecer o papel daquele que foi Paulo de Tarso. Mas, finalizadas essas cartas de Paulo, a última delas no Novo Testamento é a carta destinada aos Hebreus, nós temos algumas cartas dos apóstolos,
que se seguem, sendo uma de Tiago, que era Tiago menor, aquele mesmo Tiago, filho de Alfeu, que a gente estuda lá no livro Paulo Estevão, como sendo contemporâneo de Pedro, Filipe e João na Casa do Caminho. Depois, meus irmãos, nós temos 2 epístolas de Pedro, na sequência, as 3 de João, e finalmente uma epístola de Judas Tadeu, que era filho de Alfeu também, irmão de Tiago menor. E o que a gente observa aí que é interessante quando a gente passa o olho e tenta ver o contexto bíblico, a gente observa que tanto na segunda carta de Pedro, como nessa primeira de João, como na carta de Judas Tadeu, há um assunto que é recorrente nas 3, que é o quê? A advertência para que se tomasse cuidado, ou seja, a advertência aos cristãos em relação aos falsos profetas, aos falsos mensageiros, aos hipócritas, àqueles que às vezes apresentariam-se em pele de ovelha, apresentariam-se com aparência de virtude, quando na verdade trariam ali inverdades, incoerências em relação ao ensino do Evangelho. Então, tanto Pedro faz essa advertência, João insiste nela, em termos longos aqui nessa epístola dele, a primeira, como também nós vamos ver Judas Tadeu também abordando esse tema. Isso para não falar no próprio Evangelho e seguramente também as cartas de Pedro, que por serem mais amplas, não foram por nós aqui consultadas para ver em quais delas existem essas advertências, mas seguramente deve estar lá também. Então, feita essa observação, nós passamos então a analisar essa primeira epístola de João. E é muito interessante, meus irmãos, quando a gente faz essa pesquisa, porque a gente vê que possivelmente essa carta foi uma das últimas, um dos últimos escritos que compõem o Novo Testamento. Porque nela, conforme o comentarista bíblico coloca, ela provavelmente foi escrita entre os anos 85 e 90 da era cristã. Ou seja, João já velhinho, na cidade de Éfeso, onde ele acabou fixando residência. E o que mais transparece nessa carta de João é aquilo que mais vazava de sua personalidade, aquilo que mais exalava de seu espírito, de seu jeito de ser, que é o sentimento de amor. É muito bonito quando a gente vê João dirigindo-se a nós, já velhinho, como um cristão, não mais como um filho do trovão, aquele jovem, impulsivo e inexperiente, ao tempo em que conheceu o Mestre, filho de Zebedeu, mas agora já velhinho, com múltiplas experiências em torno da vida, do conhecimento do Evangelho, quando ele vira para a gente diversas vezes ao longo dessa carta e nos chama de filhinhos. Por exemplo, ele vem e nos fala: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso aqui está no capítulo 2 dessa epístola de João. Mais adiante, são várias as manifestações que João ainda nos chama assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, o amor transparece das palavras dele, das suas, da forma com que ele nos aborda, materializando todo aquele sentimento que ia naquele coração de um discípulo dileto do Cristo. Tanto é que o comentarista também comenta conosco que o mais velho dirigente da igreja escreveu essa carta aos cristãos, a quem se dirige como filhinhos. Leia essa carta escrita por alguém que era cheio do amor de Deus e, com sua confiança renovada, transmitia esse amor às pessoas. João é o apóstolo do amor, e o amor é mencionado ao longo dessa carta. Então, meus irmãos, é dentro desse clima de sentimento, de apelo fraterno, de um velhinho cheio de amor no coração, que em seu capítulo 4 dessa carta ele nos fala: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, ele nos faz essa advertência, nos previne desse perigo com o qual nós nos depararíamos dentro do seio do cristianismo, em suas mais variadas escolas, no presente e no futuro. E o interessante, meus irmãos, é porque aqui ele vai além do que o mestre havia falado, porque Jesus falava dos falsos profetas. João aprofunda a advertência de Jesus quando ele fala para a gente que nós não acreditássemos em todo o Espírito, mas provássemos, verificássemos, tomássemos cuidados se os Espíritos são de Deus. E aí a gente pensa, bom, João foi quem registrou para a gente a promessa do Consolador de Jesus. Ou seja, foi João que escreveu as palavras do Cristo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, a fim de que vos envie outro Consolador, que estará convosco, que vos relembrará tudo o que foi esquecido e vos ensinará muitas outras coisas. Bom, essas palavras de João em torno do Consolador prometido. Será que quando João, então, nos advertia para que tomássemos cuidado com os espíritos, analisássemos se eles vêm de Deus, será que João dizia somente respeito à posteridade? Seria algo que ele dizia para o futuro da cristandade quando chegasse o Consolador? Ou para a atualidade que se vivia à época nas igrejas, nas escolas do cristianismo, então nascente no mundo? E aí a gente observa, meus irmãos, que a segunda hipótese se confirma. O intercâmbio mediúnico nas escolas cristãs, nos templos cristãos, nas casas de oração e trabalho cristãs, do primeiro século, do segundo e dos séculos iniciais, eram repletas de fenômenos mediúnicos. Eles aconteciam em abundância, nas mais variadas formas. E o alerta de João não era somente uma advertência para o futuro, quando a gente já tivesse todo o intercâmbio com os espíritos por meio da doutrina espírita, explicado, pormenorizado, sistematizado em detalhes conforme o adiantamento nosso da atualidade, mas era uma advertência para aquela época, porque a mediunidade era um dom muito frequente, muito exercido e que acontecia nas suas mais variadas formas nos primeiros tempos do cristianismo. Para a gente poder ilustrar isso e vermos que as evidências que estão presentes no que diz respeito aos primeiros tempos cristãos, nós vamos nos recorrer à obra que nós temos estudado, que é o livro Paulo Estevam. Relembrando aos irmãos, em um dos capítulos que nós já estudamos, que é aquele capítulo no qual Saulo vai pela primeira vez à casa do caminho, não sei se os irmãos se lembram, mas ao final daquela discussão levada a efeito por Saulo em relação a Estevão, na qual ele tomava as palavras de Estevão como uma ofensa, como uma afronta, e, portanto, queria ali debater as ideias, ao que Estevão se esquivou, haja vista a orientação do Cristo para que nós evitemos as contendas e as discussões estéreis. Não sei se os irmãos se lembram, mas ali, ao final, um fenômeno mediúnico de cura aconteceu. Foi quando uma senhora chamou por Estevão e lhe disse: minha filha emudeceu há mais de um ano. Trouxe-a de Dalmanuta até aqui, vencendo enormes dificuldades, confiada na vossa assistência fraternal. Estevão refletiu por alguns instantes, diante das circunstâncias da agitação que se tinha ali no ambiente, e respondeu: de nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele, que é justo e generoso, não te esquecerá na distribuição de sua misericórdia. Hás de falar por louvor do bom mestre. Então viu-se um fato singular,
que impressionou de súbito a numerosa assembleia. Com um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma falou: louvarei ao Cristo de toda a minha alma eternamente. Então ali nós tínhamos um fenômeno da mediunidade de cura ocorrendo, que se repetiu em inúmeras outras passagens, em inúmeros outros episódios com os apóstolos e com os primeiros cristãos de forma geral. Desde, meus irmãos, que Jesus transfigurou-se no Tabor, a mediunidade era um dom generalizado entre os cristãos. Desde que ele transfigurou-se em luz, apareceu ao lado de Moisés e de Elias, no alto do Monte Tabor, na presença e sob a testemunha ocular de Pedro, João e Tiago, a mediunidade era um dom generalizado. O mestre reinstituiu os dons mediúnicos no mundo. No mesmo livro paulistano, nós vamos ver também que, por exemplo, a mediunidade de inspiração é outro dom mediúnico, estava presente constantemente entre os cristãos, entre os apóstolos, entre aqueles que se esforçavam sinceramente em divulgar, em estudar, em viver o Evangelho. O próprio Paulo, alguns anos depois desse primeiro episódio narrado, quando já era cristão e quando havia passado já por um período no deserto de Palmira e se preparava para suas primeiras lutas e testemunhos dentro do cristianismo, consta no capítulo 3º da parte 2ª que desde o instante em que ele se desligou da companhia de Áquila e sua mulher, que era Prisca, quando se sentiu absolutamente só para os grandes empreendimentos do seu novo destino, encontrou energias interiores até então imprevistas, por desconhecidas. Não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se ao seu lado como companheiro fiel. Aquelas exortações, aquelas vozes brandas e amigas que o assistiram em todo o seu trabalho apostolar e atribuídas diretamente a Jesus, provinham do generoso mártir do caminho, que o seguiu espiritualmente durante 30 anos, renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. Então, veja os irmãos que o mecanismo mediúnico da inspiração acompanhou Paulo por mais de 30 anos. E quem o inspirava, quem o guiava, o protegia e, portanto, era coautor de suas epístolas, de suas falas, de suas atitudes, de seus pensamentos, sem lhe tirar o mérito, mas acrescentando aquilo que Paulo buscava de coração, era o próprio Estevão. Portanto, meus irmãos, aqui nós temos outra demonstração da mediunidade, no caso a mediunidade de inspiração. Quando a gente segue mais um pouco adiante, já também antevendo coisas que nós vamos estudar nos capítulos posteriores, nós vamos ver que Paulo vai ser convocado para trabalhar junto de Barnabé e outros cristãos na igreja de Antioquia, que na oportunidade era uma igreja vibrante em cristianismo, muito mais ativa, muito mais vibrante, muito mais ligada ao cristianismo em sua pureza que a própria Casa do Caminho, que era sufocada pelo judaísmo, pela proximidade de Jerusalém. Já Antioquia, mais distante, na Síria, portanto, na atual Turquia, era um reduto de cristianismo puro, onde os fenômenos mediúnicos eram generalizados. Comenta aqui, por exemplo, Emmanuel o seguinte: a instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigorosas do judaísmo. Havia riqueza, porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diárias, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja como uma bênção de Deus.
As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e as alegrias de um pertenciam a todos. A união de pensamentos de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas havia fenômenos de vozes diretas. Então, os fenômenos mediúnicos que aconteciam, por exemplo, em Antioquia, eram alguns fenômenos, inclusive, raros, como, por exemplo, as vozes diretas, que é quando a espiritualidade se manifesta por som, sem usar, por exemplo, um médium psicofônico. A voz se faz ouvir de forma material por todos os presentes. Então, mais uma evidência para a gente sobre a intensidade da mediunidade à época. E, finalmente, meus irmãos, mais um trecho que a gente cita do Paulo Estevão e que nos ilustra esse estudo de hoje, sobre examinarmos se os espíritos vêm de Deus, para vermos se de fato não seria uma mera aparência, se os espíritos que se manifestam sob uma determinada aparência de virtude não seriam, na verdade, impostores. Nessa mesma obra, há uma ocasião em que Paulo viaja para a cidade de Filipos e comenta Emmanuel que lá havia uma pitonisa que ficou famosa, que ganhou evidência, e que suas palavras eram interpretadas como um oráculo infalível. Tratava-se de uma rapariga cujos patrões procuraram mercantilizar seus poderes psíquicos. Então, infelizmente, ela era manipulada para que ali houvesse a exploração monetária, financeira, daquele dom mediúnico que ela tinha. E quando Paulo iniciou a divulgação do cristianismo nessa cidade, ela, que estava presente, essa jovem, assim que terminou a exposição, os missionários, que era Paulo e seus companheiros, observaram a moça que, em grandes brados, impressionavam o público e se pôs a exclamar: recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. Então ela começou a exaltar Paulo, Barnabé, aqueles que estavam junto de Paulo, como se fossem ali verdadeiros santos em carne e osso. No entanto, o ex-rabino, desde a primeira manifestação, procurou saber quem era aquela moça anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Paulo, que nunca se conformou com a mercancia dos bens celestes, com o comércio no que diz respeito às coisas sagradas, à mediunidade, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos, ou seja, quem que estava por detrás daquela exaltação. E, senhor de todos os particulares do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Assim, terminada a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar: recebei os mensageiros da redenção. Não são homens, são anjos do Altíssimo. O convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora dominada por estranha influência, intimidou a entidade manifestante em tom imperativo: espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus, ordeno que te afastes para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Imediatamente, a moça recobrou energias e libertou-se da atuação malfazeja. Então, meus irmãos, vejam que a advertência de João não era somente para o futuro, era para a atualidade do cristianismo no mundo, tal como esse episódio ocorrido com Paulo nos deixa claro, né? Voltando agora para o texto evangélico, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver Kardec comentando assim: o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados.
a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade, para o mundo espiritual, e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Ou seja, nos apropriando da advertência de João para a atualidade espírita cristã que vivemos, nós então somos advertidos sobre o perigo das manifestações mediúnicas daqueles irmãos nossos que se mistificam, que se mascaram, que aparentam virtude, que aparentam grandeza, que aparentam sabedoria, mas que na verdade trazem princípios falsos, pontos obscuros, incoerências doutrinárias, incoerências evangélicas que, se nós não formos bastante criteriosos e cuidadosos, nós corremos o risco de aceitar como verdade. Então Kardec faz esse alerta. Mais adiante ele volta a nos dizer: o Espiritismo nos permite, nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. E em seguida, meus irmãos, nesse ponto do Evangelho, aqueles que estiverem com o Evangelho às mãos, vão observar aí que tem uma nota de pé de página, no qual Kardec então nos pede ver sobre a maneira de se distinguir os espíritos, o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24 e seguintes. Portanto, essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo é como se fosse uma porta, ou um chamamento, uma advertência para um estudo muito mais amplo que precisa ser feito e que não foi desenvolvido no Evangelho, e sim numa outra obra da codificação, que é o Livro dos Médiuns. Tanto é, meus irmãos, que quando a gente segue essa referência colocada por Kardec, nós vamos parar num capítulo intitulado assim, capítulo 24 da segunda parte do Livro dos Médiuns, da identidade dos espíritos. E aqui nós vamos ter, entre vários assuntos, provas possíveis da identidade, modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos e questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. E aí Kardec vai trazer para a gente uma série de considerações valiosas, uma série de lições relevantes e importantes que necessariamente precisam ser estudadas quando a gente trata desse assunto. Esse ponto, meus irmãos, esse capítulo, ele é várias vezes estudado e mencionado por Emmanuel no livro de Emmanuel que comenta o Livro dos Médiuns, que é o livro Seara dos Médiuns. Diversas são as referências de Emmanuel a alguns dos itens presentes nesse capítulo. Por quê? Devido à importância desse tema. Por quê, meus irmãos? Porque na situação na qual nós não distinguimos quem se comunica conosco e atribuímos virtude, grandeza e sabedoria a um espírito que, na verdade, um irmão nosso que nos engana, nós podemos nos enganar e induzir outras pessoas ao erro também. Então é preciso que a gente observe com critério, com cuidado, com rigor, tal como Kardec fazia à sua época. Não é à toa que a postura do codificador é a postura que exemplifica para nós e com a qual nós vamos ilustrar e concluir os nossos comentários de hoje. O rigor que ele tinha no que dizia respeito à análise daquilo que vinha dos espíritos. Não basta para a gente uma assinatura de uma personalidade venerável. Não basta para a gente uma série de alusões ao Evangelho. É preciso que a gente examine o todo da mensagem. É preciso que a gente examine o conteúdo moral. É preciso que a gente examine se ela como um todo é coerente, se ela complementa, se ela não se choca com aquilo que a gente tem como um conhecimento seguro, como um porto seguro, que no nosso caso da atualidade espírita são as obras da codificação, o Evangelho de Nosso Senhor
e também as obras que vieram por intermédio do Chico. Esse é o nosso porto seguro, com o qual, a partir do conhecimento do mesmo, a gente tem como analisar as mensagens que nos cheguem para vermos se o seu conteúdo é válido, se é passível de ser aceito por nós e também de ser publicado e replicado para diante. Para os irmãos terem ideia, na biografia de Kardec, escrita por Marcel Sotomayor, tem um capítulo inicial aqui intitulado Melhor Rejeitar 10 Verdades, no qual mostra o início do contato de Kardec com as manifestações dos espíritos. E o autor da obra nos conta assim: com cadernetas de couro sempre à mão e lápis afiados apostos nos bolsos do colete, Rivail passou a anotar com letra miúda, que muitas vezes só Amélie, além dele, conseguia decifrar, impressões e interrogações sobre os diálogos com Zéfiro e outros visitantes invisíveis na casa das irmãs Baldin, que eram irmãs médiuns, instrumentos de muitas das mensagens que ele recebeu dos espíritos. Eram muitas as perguntas ainda sem resposta. Estariam essas inteligências na humanidade ou seriam sobre-humanas? Então, as irmãs Baldin captariam no ar, no inconsciente dos vivos, ou no além, as mensagens atribuídas aos mortos? Em outras palavras, estariam os mortos vivos? Ou seja, ele iniciava suas investigações e as suas análises. Mais adiante, Marcel Sotomayor comenta conosco: era com ceticismo, sim, e com uma imensa esperança também, que Rivail lutava para decifrar a lógica por trás do véu que se erguia em torno das mesas girantes e dos cestos escreventes. Para filtrar as informações do além, tentou agir como um legítimo discípulo de Pestalozzi: observar, comparar e julgar. É essa a regra que constantemente segui. E mais adiante, resumindo aqui, meus irmãos, o que Marcel Sotomayor nos traz, ele fala ao final desse capítulo assim, ó: Rivail se irritava com o tratamento dado pela ciência aos novos fenômenos. Faraday e Chevreul, por exemplo, não poderiam ter chegado tão rápido a conclusões tão definitivas sobre a inexistência de forças invisíveis nas manifestações das mesas girantes. Faltavam a essas pesquisas, supostamente científicas, 3 qualidades básicas: continuidade, regularidade e isenção. Rivail protestava e avançava, fiel a uma linha de conduta radical. Melhor rejeitar 10 verdades como sendo mentiras do que aceitar uma única mentira como sendo verdade. Então, meus irmãos, esse rigor, esse critério fez com que o professor Rivail organizasse para nós as mensagens que vieram do mundo espiritual, com método científico, com rigor, com uma análise muito cuidadosa, muito sistemática e recebendo toda a inspiração do alto que a grandeza de seu próprio espírito permitia que ele recebesse, de maneira a nos legar essa obra que há de ser o grande alicerce da transformação moral da humanidade. Meus caros irmãos, finalizado o nosso singelo e pequenino estudo dessa noite, façamos a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, querida amiga e mestre amado, agradecemos ao Senhor a bênção da vida, da saúde e da oportunidade de estudarmos e de lermos essas lições que são para todos nós inesquecíveis e importantíssimas. Rogamos ao Senhor, Mestre, que nos abençoe a todos, trazendo-nos as suas bênçãos generosas, conforme as nossas necessidades, o nosso merecimento e a misericórdia divina. Abençoe, Mestre, aos enfermos, aqueles que se encontram em provações de toda natureza, aos governantes, aos que passam necessidades de toda ordem,
aos que se encontram hospitalizados nas ruas. Que a bondade e a misericórdia divina se derrame sobre toda a humanidade. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com nossa prece, em nome de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrado os nossos estudos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.